Olá, meninas e meninos, hoje é mitologia grega e eu vou contar uma história que eu considero muito bonita. Eu sempre contava para os meus alunos e realmente também até referências, muitas referências para psicologia, psicanálise, etc. Vocês vão ver. A história é Eros e Psique, tá? Vou começar desde o início. No reino viviam os reis e 3 filhas, tá? 2 tinham uma beleza normal, mas sem chamar atenção. Mas tinha uma que era muito linda, belíssima, era a mais nova, e o nome dela era Psique. Era tão bela, tão cheia de charme, tão cheia de personalidade, que parecia uma deusa. E todos admiravam a sua beleza. Muitos até a veneravam, chegando até a dizer que ela era a nova Afrodite, uma nova deusa. Afrodite, ao perceber essa adoração destinada a Psique, uma mortal, ficou muito enciumada e resolveu agir. Fez com que Psique, embora belíssima, ninguém por ela se apaixonasse. Suas irmãs, já falei não tão encantadoras, logo casaram com reis vizinhos. E os pais, o tempo ia passando, e não entendiam porque a filha mais nova, a mais bela de todas, das 3 irmãs, não casava, sendo que as outras que não eram tão belas já casaram com reis. Então, o pai e a mãe, o rei e a rainha, resolveram consultar o oráculo. Por que a filha não tinha um pretendente, não apareceu um pretendente? Bom, foi Afrodite que fez isso. E ainda soube, né, sabia que eles iam no oráculo e recomendou o oráculo para falar o seguinte para os pais. Psique deveria ser levada em procissão e deixada no alto de uma montanha, onde seu futuro marido a encontraria. Mas o oráculo ainda disse outra coisa que apavorou os pais. Ela casará sim com uma criatura horrível e repulsiva. Mas esse é o seu destino. Os pais choraram muito, não queriam levá-la, mas foi o oráculo que disse, era o destino, eles não podiam ir contra o oráculo. Então, chamaram, né, um monte de amigos, de família, e a levaram em procissão até o lugar determinado, tá? Nesse interim, Afrodite, aí ela chegou lá no alto, deixa eu contar, ela chegou lá no alto da montanha e adormeceu, ficou tanto tempo esperando, não tinha ninguém, acabou adormecendo, ela tá dormindo ainda. Bom, nesse interim, Afrodite, tá, pede ajuda a seu filho Eros, Cupido em Roma, e diz para ele atingir o coração de Psique com a sua flecha de ouro para que ela se apaixonasse por aquele seu marido horrendo e horripilante que ela iria ter, que era destinado a ela. Então Eros obedeceu à mãe, foi lá com a flecha de ouro, lá no alto da montanha, para jogar no coração da Psique. Mas, quando ele olhou aquela mulher, aquela beleza, ele ficou encantado. E logo se apaixonou por ela. Não, ela não merece esse destino. Se apaixonou e ela estava dormindo. Então, o que ele fez? Tomado pela paixão, Eros pede a Zéfiro, o vento, para levá-la para o Vale do Paraíso. Outro vale. E lá, tá? Ela é instalada num lindo palácio. Quando ela acorda, ela se vê num lindo palácio, numa bela sala com música e na mesa um farto jantar servido por servos. Ela não estava entendendo nada. Ela comeu e os servos disseram para ela ir para os seus aposentos, tá? No seu quarto, ela viu um guarda-roupa cheio de lindos vestidos. Bom, e ela fica ali esperando. Até agora, não conhece o marido, que o oráculo disse que era horripilante. Bom, anoiteceu, as luzes se apagaram e seu esposo chegou, tá? Que se mostra amoroso, atencioso, delicado. Mas, apesar de ela não conseguir lhe ver o rosto, ela fica encantada com tanta delicadeza. E ele lhe fala que
todas as noites vem ter com ela, porque ele, a partir daquele momento, é seu esposo, mas só virá de noite, porque ela jamais poderá lhe ver seu rosto. Então, por isso que ele não vem de dia. Mas ela não ligou, sabe por quê? Porque ela estava tão feliz, tão assim, acarinhada por aquela pessoa, que ela passou a viver uma linda história de amor, mesmo não conhecendo o rosto do marido. Ele só vinha à noite, mas era muito bem tratada pelos servos, num palácio lindo, maravilhoso, então ela era feliz. Logicamente, Afrodite ficou sabendo da história, tá? E foi ela que consentiu o amor dos dois, mas com essa condição dela jamais ver o rosto dele, do filho, tá? E assim o tempo foi passando, os dois muito felizes. Só que suas irmãs, as duas irmãs mais velhas, resolveram visitá-la. E souberam, né, que ela não conhecia o rosto do marido, mas elas ficaram impressionadas com aquele palácio, com aquele luxo, e foram tomadas por grande inveja. Elas, que eram casadas com reis, não tinham aquele palácio, aquele luxo, e começaram a envenenar a cabeça de Psique. Olha, para tu não veres a cabeça, o rosto do teu marido deve ser igual como o oráculo falou, horripilante, horrível, feio. Mas elas diziam, eu sou feliz, ele é amoroso, ele não ligou. Mas todas as vezes que elas iam visitar a irmã, falavam, teu marido deve ser repulsivo, horrível, como o oráculo disse. Por que não tentas ver o rosto dele com uma vela quando ele dormir? E tantas vezes elas falaram para Psique, tantas vezes batiam na mesma tecla, que ela foi realmente envenenada. E disse, por que eu não posso ver o rosto dele? Um dia deixou dormir, acendeu uma vela, quando ele dormiu, e viu, assim, vou ver a sua feiura, mas eu o amo do mesmo jeito, mas não faz mal, mas eu quero ver como ele é. A princípio, ela tinha rejeitado essa proposta, mas de tanto elas falarem, resolveu conferir. E assim fez. Mas, quando chegou com a vela no marido adormecido, ficou deslumbrada diante de tanta beleza. Ele era a criatura mais bela que ela tinha visto na vida. Então, cheia de culpa, de remorso, por que eu fiz isso, afastou a vela, mas na hora de afastar a vela, uma gota de cera quente caiu no rosto dele, ele acordou. Ele acordou e a olha com muita tristeza. Não fala nada. Levanta-se e parte, deixando Psique completamente só. Ela ainda tenta agarrá-lo, mas não adianta. Ele vai embora. Psique entra em desespero, tá? E até pensa em se jogar no rio, se jogar do alto do monte, se jogar no rio para se matar. Porém, Pan, o deus dos bosques, a impediu de se jogar e se matar. Psique, então, se dirige a vários templos para pedir ajuda, mas todos a rejeitavam, porque todos foram recomendados por Afrodite. E todos os templos temiam que Afrodite não gostasse que eles pudessem dar ajuda a Psique. Então, num desespero total, Psique resolveu procurar a própria Afrodite, porque sabia que o marido, era filho dela. E ela é recebida por duras palavras. Mas ela, vendo a aflição da moça, da Psique, diz que a única forma de ter alguma chance de reconquistar seu filho era cumprir as tarefas que ela ia lhe legar. Psique, eu faço qualquer coisa para ter meu marido de volta. Então, Psique aceitou as tarefas, achando que ela ia se doar, fazer tudo para conseguir o marido de volta. Mas Afrodite tinha a convicção que ela não conseguiria nem resolver a primeira tarefa, de tão forte que era, vocês vão ver. Bom, a primeira tarefa foi ir até o celeiro, um celeiro, onde estava cheio de sementes misturadas, arroz, milho,
trigo e ela teria que separar as sementes por cada tipo até o anoitecer. Psique, ao olhar aquela montanha de sementes, viu, desesperada, que jamais conseguiria realizar aquela tarefa. Até a noite, nunca. Demoraria anos. Então chorou muito, chorou até que ela adormeceu. E quando acordou, sem nada entender, viu que a tarefa estava cumprida. Então, feliz, foi até Afrodite e disse: está pronta a tarefa que você me mandou. Então, Afrodite manda realizar a segunda tarefa: encher uma taça de cristal com água da nascente do rio Estige e entregá-la a ela. Mas esse rio nasce no alto de uma montanha e sua escalada é muito íngreme. Imagina, com uma taça de cristal. Além disso, o rio é guardado por terríveis monstros. Psique vê também que não vai conseguir realizar essa tarefa. Quando vê, ela está muito triste, vai começar a chorar de novo, quando vê a águia de Zeus fazendo essa tarefa para ela. Então, estava vencida a segunda tarefa. Ela não estava entendendo nada, mas estava resolvida a segunda tarefa. Então, Afrodite resolveu dar a mais difícil de todas as tarefas, para ela não conseguir mesmo. Ordenou que ela fosse ao mundo dos mortos, ter com Perséfone, a esposa do rei dos mortos, que é o Hades, e pedir num cofre uma pequena poção de sua beleza. Psique, então, se desespera. Como chegar ao mundo dos mortos? Só se matando. Então ela sobe no alto de uma montanha e quando está prestes a se atirar, ouve uma voz, para não fazer isso, que levasse 2 pedaços de pão de cevada para o Cérbero e moedas para o Caronte atravessá-la pelo rio Estige. E assim fez. E assim chegou perto da Perséfone, tá? Mas, e ela lhe deu o cofre com um pedaço, com uma poção da sua beleza, como Afrodite tinha falado. E ela veio toda feliz com o cofre. Mas no caminho de volta, ela ficou tentada. Você já deve estar feia de tanto sofrimento. Quem sabe se eu pegar um pouquinho só da poção de beleza, eu fico mais bela e meu marido vai gostar mais ainda de mim. Então, ela disse assim: ninguém vai notar, eu vou pegar só um pouquinho dessa poção de beleza. Mas, assim que abriu o cofre, dentro dele não estava nenhuma poção de beleza, e sim Morfeu, o deus do sono. E ela caiu a dormir sem acordar, tá? Mas, o que é que vai acontecer? Chega o amor da vida dela, o marido, tá? E o Eros, o que é que ele faz? Pega Morfeu, bota dentro do cofre e ele viu os sacrifícios, a dedicação que ela fez em todos os trabalhos. O que é que ela fez? Ele fez a corda, porque o Morfeu foi para dentro de novo do cofre, então ela acorda, vê o marido e pega nela e vai lá para o Monte Olimpo e fala com Zeus que ela merece outra chance, porque ela se dedicou de corpo e alma para provar que o amava. E pediu a Zeus, o Eros era filho de Zeus, pediu a Zeus que lhe desse, que ela fosse uma deusa. E ele fez isso. E a Afrodite não pôde se meter. Como é que ela ia se meter nas ordens de Zeus? Então eles casaram e foram muito felizes. E tiveram uma filha chamada Prazer, tá? Agora, eu falei que Eros e Psique, são símbolos, né, que vão mexer, que vão ser introduzidos, né, na psicologia, psicanálise, psiquiatria. Então, eu vou falar primeiro de Freud. Freud, ele diz o seguinte, ó: Eros e Psique simbolizam a alma posta à prova através das dificuldades. Começa daí. Então, ele diz que, às vezes, um casamento... Isso diz a psicologia, não Freud, espero. A psicologia diz o seguinte,
que essa história é um simbolismo da alma posta à prova através das dificuldades. E que se a pessoa vencer todas as dificuldades, ela conquista o amor eterno, segundo a psicologia. Agora, Freud diz que Eros é o amor, a pulsão sexual com tendência à preservação da vida. Então, todos nós temos o Eros, o amor, a vontade de viver. E o contrário dessa vontade de viver, desse amor, dessa pulsão sexual, seria Tânato, que é a pulsão da morte, autodestruição. Quem tem muito desenvolvido o Tânato é autodestrutivo, às vezes até se mata. Bom. E psique é a alma. Daí de psique vem psicologia, psicanálise, psiquiatria. Psicologia, psico, alma, logos, razão, compreensão. Então, psicologia é a compreensão da alma. Psicanálise, psique, alma, mais análises, tá? É o exame da alma, o estudo da alma. E psiquiatria, psique, alma, iatros, é o médico, aquele que cura, tá? Iatria, iatros. Então, o que o psiquiatra cuida? Depressão, tratamento bipolar, esquizofrenia, ansiedade, demência, etc, etc. Vocês veem que a psique, né, para todos esses cientistas, é a alma, tá? E vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Beijos!